Opa! Bom dia, piloto! Bom dia, pilota! Sejam todos muito bem-vindos aí, donos de oficina, ao podcast do Edu. Nossa, o que é isso, piloto? O que é isso, pilota, William? Você já vai descobrir porque a gente já vai explicar mais sobre isso. Mas, como eu falei, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Edu. No podcast do Edu, a gente fala para vocês, donos de oficinas, sobre as estratégias para como organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais em até 90 dias. Eu sou o William Rezende, a pessoa responsável por fazer as perguntas no podcast, também conhecido como o Perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e também o criador do método da mecânica da mente, que ajuda donos de oficinas a mudarem seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo. Se ele não mudar, nada muda dentro da sua oficina. Certo. E o que a gente vai falar no podcast de hoje? Bom, antes de eu falar o que a gente vai falar hoje, você, dono de oficina que está chegando aí agora, está ouvindo a gente, ou está assistindo depois gravado, não tem problema não. Você tem algum assunto que você quer saber sobre como que para te ajudar a organizar a sua oficina, fazer ela lucrar mais? Manda para a gente aí nos comentários do vídeo depois, aqui, agora, se você estiver ao vivo, e a gente prepara o podcast para você. Nosso objetivo é esse, ajudar você a ter uma oficina organizada e lucrar mais em 90 dias. Tá bom? Então é isso. Vamos para o bate-papo de hoje. Du, o que a gente vai falar hoje? Conexão emocional. O que é isso? Vamos explicar o que isso tem a ver com a organização da oficina, tanto física, tanto de financeiro, ter paz dentro da oficina dele, e no lucro, né? Porque isso aí também afeta diretamente o lucro da sua oficina, e a gente vai explicar o porquê. Bom, começando para explicar o porquê a conexão emocional afeta a sua oficina, Du, vamos dar sempre aquela explicada, né, sobre o que é conexão emocional e como isso se aplica e como isso está, desculpa, não é como isso se aplica, como isso está dentro da oficina e os donos de oficina ainda não perceberam. Muito bem, William, vamos lá. Essa parte aí, até analisando aí a grande mudança, né, feita aqui na Tagma quando a gente vivia, né, é o antes do conhecimento, né, e pós-conhecimento. O antes do conhecimento era o que? Era uma pessoa muito agitada, muito estressada, que de uma certa forma sempre culpava os colaboradores pelo meu insucesso, né? Então aí, de uma certa forma, estava com o emocional totalmente abalado. Por quê? Porque não estava conseguindo obter os resultados. Peraí, você está me ouvindo legal? Tá, beleza. Peraí, deixa eu só fazer um ajuste técnico. Vou fazer um negócio aqui só para não forçar o cabo aqui do... Isso aqui é muito grande. Pronto. Tudo bem. Aí pronto, ajustei aqui. Então vamos lá, né? Então existe o antes do conhecimento e o pós-conhecimento. Então o que acontecia antes do conhecimento aí? Né? O emocional muito abalado, por quê? Porque era muito sobrecarregado, muita coisa em cima de uma pessoa só, né? Para tentar resolver tudo. Peraí que dá uma vontade de espirrar, pô. Então, o que acontecia? Alguém pagava o preço por isso. E na maioria dos casos aí, quem acaba pagando é quem? É quem está ao redor. E quem às vezes vai estar ao redor? Quem vai estar ao redor às vezes vai ser os colaboradores, vai ser às vezes algum parente, né, a esposa ou alguma coisa do tipo.
Então, sempre vai acontecer que vai respingar para alguém essa parte aí do emocional. Agora, o que que o emocional, por que que o emocional ele é tão importante? Se a gente for analisar, todo ser humano, né, que Deus criou, ele é corpo, alma e espírito. E a alma, né, está ao cerne dos sentimentos. Então, quando você está bem para você trabalhar, o que que vai acontecer? As coisas vão fluir de uma maneira muito melhor. Oficina mecânica. Oficina mecânica é um ambiente extremamente tem os seus picos e vales. Né? O que é picos e vales? Meu, tem hora que o negócio está altamente estressado ou é um ambiente estressante e, ao mesmo tempo, ali ele pode estar num ambiente mais calmo. Quando que é um ambiente, né, mais calmo? Meu, você pega uma semana que é só revisãozinha básica ali, aquele negócio bem tranquilo, você faz ali o checklist, tudo, tá tudo sob controle. E quando é um ambiente assim, né, um pouquinho atribulado, você pega aquela semana de diagnóstico, né, vários diagnósticos na oficina, e aí o que que acontece? Você começa a trabalhar num carro, demora um pouquinho, ainda não acha o defeito, você vai para o outro, também demora um pouco. Daqui a pouco você percebe que seu colaborador não tem o conhecimento para fazer um diagnóstico, ele não está podendo contribuir diretamente com você. Aí já começa a criar sentimentos na sua cabeça de que, pô, esse cara poderia me ajudar, caramba, eu tô aqui me matando e ele tá ali de boa, né? Aí é o cliente ligando porque ele quer saber, meu carro já está pronto, já descobriu o que que aconteceu com o meu carro. Aí gera todo aquele ambiente de estresse, todo aquele ambiente hostil dentro da oficina. E se o dono da oficina não tiver com o emocional bem alinhado, bem estruturado, o que que vai acontecer? Ele até com palavras ele pode começar a ofender colaboradores, ele pode ofender, se ele tiver a esposa dele que trabalha junto com ele, pode ofender ela. Às vezes um questionamento do cliente, né? Ele já vai estar ali com o pavio curto, ele vai falar alguma coisa, automaticamente o dono da oficina já vai retrucar e ali já gera um desconforto para o cliente não gosta de ser mal atendido, né? Então, aí o que que acontece? Ele acaba tendo tudo isso. Então, tudo isso está envolvido no emocional. Né? Ambiente de pátio de oficina é um negócio bem estressante. Eu considero aí, acho que um dos pontos essenciais, William, como pilar, justamente essa conexão emocional aí, a pessoa ter o emocional dela bem estruturado, é justamente por conta disso. Muitos donos de oficina que às vezes falam conosco, né? Você vê claramente que o emocional dele está totalmente abalado, por quê? Trabalha, não vê a cor do dinheiro, não consegue um colaborador, as contas não estão batendo no fim do mês, ele está trabalhando igual um louco e aquilo, de uma certa forma, está sobrecarregando. Vou contar algo aqui que parece ser um absurdo, mas isso daqui você não vai ver no WhatsApp, não vai ver nos grupos de oficina, do qual muitos participam. Por exemplo, donos de oficinas que estão com o emocional totalmente abalado, por quê? Porque estão devendo, né? E isso acaba, às vezes, emocionalmente gerando um problema de saúde, ao ponto até, William, vou falar isso porque vai saber, né, onde as nossas vozes não chegam, né? Teve dono de oficina que veio conversar no particular comigo, ele já não estava correspondendo nem com intimidade com a sua esposa, porque assim, estava com o emocional tão abalado e a estrutura física tão abalado que ele já não tinha mais, né, relações íntimas com a sua esposa. É por conta disso, isso de uma certa forma para o homem é quase que a morte, né? Já pensou você não poder nem ao menos ali ter um momento ali de intimidade com a sua parceira, com a sua esposa, por conta do quê? Por conta do estresse, por conta dos maus resultados que você vem tendo dentro da oficina. E fora, né, os alunos da mecânica da mente, um exemplo, né, o Gleison, fui conversar com ele altamente estressado, praticamente ali, meio que cuspindo fogo, doido para jogar a toalha, né? E ali o trabalho foi feito. Por isso que no início, não, a gente fala, né? Ajudamos donos de oficinas a melhorar os seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo. Se o emocional dele não começar a trabalhar para ter uma melhoria, dificilmente ele vai conseguir mudar os resultados dentro da oficina.
Sim, emocional é importantíssimo para você saber lidar exatamente como você falou, né? Um cliente que vai chegar falando de um jeito, um colaborador que pode estar num dia que aconteceu alguma coisa no particular e acabou respingando no profissional e dá uma resposta meio atravessada. Aí você atravessa a resposta de novo e aí gera todo aquele clima, né? Exato. Ô William, peraí, rapidinho. Deixa eu só passar uma missão aqui, jogo rápido aqui, peraí. Veio. Vem. Aí. Ó, já pode abrir aí, tá? Já subiu o cachorro. Só ver lá, passou uma. A missão era trazer o doguinho aqui pra cima para poder abrir o portão ali. Bora lá. Bora. Edu, dito isso, né, da conexão emocional, que é um negócio que você tem que estar em pé. Conexão emocional nada mais é do que você se entender os seus sentimentos, né? Então, assim, você entender por que você reage de certa forma a uma situação, por que você reage de outro jeito. Às vezes, por que na mesma situação você reage de um jeito com uma pessoa e diferente com outra. Pode acontecer também. Mas falando sobre isso do que é o seu sentimento, é a felicidade, é a raiva, é a alegria, é o estresse, é o nervosismo ali diante de algumas coisas. Quando você estabelece, você, né, dono de oficina, estabelece uma conexão emocional, você entende essa parte, qual que é o grande benefício que ele vai ter para a oficina no geral? Quando eu digo no geral, para os clientes, para os colaboradores, para os fornecedores, para a família. O dono de oficina acha que a família não tem conexão com a oficina, tá errado aí, porque tem muita relação. Exatamente. Ô William, acho que assim, o que eu vejo é que Deus é um Deus de abundância, né? Se ele entrega a oportunidade de você ter um negócio, não é para matar você, não é para tipo, sugar a sua energia, não é, não. Ela existe como um propósito, e esse propósito justamente está ligado para o emocional. Então, assim, os benefícios que isso traz de uma certa forma, quando você tem isso muito bem estruturado, né, já começa o quê? Eu acho que aquele fator lá do avião, né, que sempre a gente fala. Se você acontece alguma coisa lá dentro do avião, desce as máscaras, qual que é a recomendação? Primeiro você coloca a máscara em você para depois você poder auxiliar aquele que está tendo mais dificuldade. Então, o dono da oficina, se ele não cuidar primeiro dele, se ele não entender primeiro ele, se ele não vê que o que ele está passando não é o que Deus tem para ele, ele colocar isso como uma estrutura principal, dificilmente vai. Não queira arrumar outros pontos. Arrume, né, o ponto principal. Faça um autodiagnóstico. Fazendo esse autodiagnóstico, você vai ver que você vai perceber algumas coisas. Você vai perceber que talvez você não seja um bom líder, não seja um bom gestor financeiro, talvez você não seja, né, tão bom quanto talvez você imaginava que você é. Mas isso daí não tem problema, porque aí você vai fazendo os ajustes necessários. Então, assim, quando você se organiza por dentro, quando você coloca a cabeça num lugar e analisa todas as situações que você tem dentro da oficina para solucionar, então, assim, você consegue enxergar, você consegue ter uma visão melhor. E quando você tem uma visão melhor disso daí, o seu plano de ação, as suas tomadas de decisões são muito melhores. William, quando o dono de oficina ele coloca até como uma base, como uma meta, cuidar primeiramente dele, né, o que vai acontecer? Ele vai começar a colher resultados. Porque assim, as pessoas que estão ao redor, os familiares, não vão ser afetados, às vezes, com a falta de educação que, às vezes, é criada. Você quer ver uma situação? O dono da oficina, ele acha muito que é o seguinte: tudo sou eu, tudo eu que tenho que fazer, tudo eu que tenho que, né, resolver. E aí cria aquele negócio deixando de lado. Que assim, ao invés dele ficar fazendo esse tipo de situação, esse tipo de drama, né, ele poderia, ao invés de fazer, né, machucar as pessoas, ele poderia ter a consciência e pedir ajuda. Né? Chegar assim para a família, no caso, aí eu vou falar eu no caso, né?
no período que estava bem atribulado ali, eu falei para Roberto, Roberto, eu estou precisando muito de ajuda, porque do jeito que está acontecendo não está legal. Então, assim, eu estou precisando de ajuda. Aí ela falou, no que você acha que eu consigo te ajudar? Poxa, será que você consegue me ajudar a fazer o financeiro da oficina? Eu estou correndo lá, porque assim, eu estou correndo para fazer o serviço girar e não estou dando atenção para os números. E aí, como eu sabia que ela estava, já sabia, tá envolvida aí com planilha, essas coisas, e ela começou a me ajudar nesse ponto. Então, assim, acho que entender, né, o autodiagnóstico do dono da oficina, ele já começa a lucrar por aí. Ele já começa a ter um benefício até financeiro por conta disso, porque ao invés dele ficar resmungando e as coisas ficar toda travada, ele já vai ter essa estrutura aí para quê? Para já pedir ajuda, e a ajuda que vier sempre ela vai ser bem-vinda, né, William? Isso daí ajuda muito. Isso daí é uma das coisas, né? Por exemplo, o dono da oficina, quando ele cuida dele, ele começa a parar de colocar minhoca dentro da cabeça dele, né? Ou colocar coisa ruim. Por exemplo, às vezes o colaborador ele não está agindo de má vontade ou não está agindo de má fé. O que, que vai acontecer? Ele vai colocar a minhoca na cabeça, dizendo que o colaborador ele não quer nada com nada, né? Mas às vezes ele não sabe. Então, se ele está com a cabeça dele tão estressada, dificilmente ele vai conseguir ter uma conversa bacana com o colaborador e também pedir ajuda, né? É justamente isso. Quantas vezes aqui, por exemplo, às vezes a gente vai ter uma mudança, que nem no caso, durante 15 dias agora, a gente está com um colaborador que está fazendo uma cirurgia no olho, né, para restabelecer lá a visão. Então, meu, aí chega para o time e fala assim, ó, pessoal, a gente vai estar com um a menos, né, o Alessandro. Então, assim, a gente vamos só tomar um pouquinho de cuidado no dia a dia, ali na hora da gestão do pátio ali. Para quê? Para que a gente possa correr tudo certinho. Eu vou estar aqui junto com vocês e tudo mais, mas eu também preciso da ajuda de vocês. Qualquer dúvida que tiver, eu estou aqui, né, para dar uma esclarecida. Então, assim, quando você tem essa estrutura emocional firme e você comunica da maneira correta, você não fica. Agora, assim, por exemplo, eu não comuniquei eles da maneira correta. Aí eu fico assim esperando que todo mundo faça as coisas. Tem gente que vai ser proativo e tem gente que ele não vai ser proativo. Mas assim, só vai servir quem é proativo? Nem sempre. E aquele que não é proativo não serve? Não, quem disse isso, né? Então tem que fazer a análise, tem que ter a comunicação assertiva, tem que ser de uma certa forma bem claro com os colaboradores. Para quê? Para que haja isso. O dono da oficina ele acha muito que o colaborador ele tem que fazer as coisas sem ele pedir, sem ele mandar. Não existe isso dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja. E tem que ter uma liderança, tem que ter um líder. E um líder que sabe se comunicar é altamente eficaz, Weira. Boa, Edu. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já trouxe a resposta aqui para mim. Mas eu quero só saber um pouquinho, um pequeno pontinho. Você falou assim, o papel do líder aqui é mostrar os caminhos para os colaboradores. Tranquilo. Vai ter o colaborador que é proativo e vai perceber, vai ter o colaborador que não é proativo. Mas qual que é o peso do dono da oficina, do empresário, na hora de criar essa cultura da conexão emocional e passar isso para os colaboradores? O que eu quero dizer? É 50-50, por exemplo, o dono de oficina é 50% de criar e passar, e os outros 50% é só dos colaboradores pôr em prática ou não? Como que fica essa distribuição? A responsabilidade de começar isso é 100% do dono da oficina. Não, ele não tem essa é 100% dele. Por quê? Porque é na cabeça dele que está idealizado o tipo de serviço que ele vai prestar. É na cabeça do dono de oficina. E aí sim, aí ele vai tendo o quê? A sabedoria, o discernimento para delegar e ver se ele tem as pessoas competentes para que possa delegar com propriedade e aí sim acontecer as coisas acontecerem. Então, assim,
vai ter o 100% do colaborador. Quando você delegar para ele qual que é a função, quais são, né, os deveres e obrigações aí para ele, tudo certinho, e aí vai ser 100% da responsabilidade passada para ele. Mas o dono da oficina, para iniciar e fazer essa cultura, é 100% responsabilidade dele. O Carlão colocou um negócio aqui que é assim, tem que ter um pastor com suas ovelhas, né? Eu costumo falar isso para alguns alunos, né? Até na individual, falando com o Camilo, esses dias a gente conversou falando justamente isso. Você tem que entender que você é o pastor da sua oficina, né? E os seus colaboradores e os seus clientes são as suas ovelhas. Então, assim, geralmente, né, tem uma expressão muito mal vista. Qual que é a ferramenta do pastor? É o cajado, né? O cajado, ele tem o quê? Ele tem aquela curva em cima, né? E aquele corpo. E geralmente você pergunta para as pessoas, para que serve o cajado? Aí a maioria delas fala assim, é para bater nas ovelhas. Pois bem, fiz essa pergunta diversas vezes para algumas pessoas e a resposta que eu tenho é, para que serve o cajado? Para bater nas ovelhas. Então, olha só como às vezes De- Gostei do rapidinho, desculpa, eu sei que cortei seu pensamento, mas meu ponto de vista, para que serve o cajado? É aquela, você acabou de falar, aquela pontinha ali assim, é para você puxar ali quando ela tá fugindo de você, não é? Então, Até, aí era justamente isso, né, William? Por exemplo, aquela curvinha que tem é para fazer o quê? Por exemplo, lá no período lá bíblico, quando mostrava lá os pastores, né, com as suas ovelhas, às vezes tinha ali, eles estavam passando por um lugar que tinha um buraco. Aí a ovelha caía lá, ele ia lá e resgatava, né? Com essa parte, com muita, né, muito cuidado, passava aqui num ponto de uma certa forma para conseguir puxar até um certo ponto, pegar a ovelha e trazer de volta. E essa parte aqui do corpo, né, esse corpo aqui do cajado serve para quê? Para direcionar, né, para trazer aquela ovelha que está saindo fora do caminho, ele, né, e conduzindo assim de volta para o caminho, trazendo para dentro ali do aprisco ali das ovelhas. Então, assim, por que a gente sempre fala, né, que o dono da oficina ele é o pastor, né? E os clientes e os colaboradores são as ovelhas. É justamente para isso. O dono da oficina ele tem que estar ali justamente para cuidar tanto dos colaboradores quanto dos clientes, né? Eduardo, você tá louco da cabeça. Eu adoraria permanecer louco, porque até então, quando eu não tinha o conhecimento disso, eu pensava da mesma maneira. E eu vou falar para vocês, eu tinha um cajado que trabalhava muito forte na questão da agressão. Agora, quando eu mudei esse conceito, que eu comecei a entender o que realmente era. Se você pegar ali, né, a história de Davi, puxando um pouquinho da Bíblia para a gente trazer para dentro da oficina mecânica. Davi, ele cuidava com tanto amor e carinho das ovelhas, né, que se tornou uma marca, justamente isso. Tanto que assim, ele matou o urso e matou o leão quando tentou pegar as ovelhas ali do aprisco dele, por tanto zelo e carinho que tinha, né? Tanto que assim as ovelhas são animais dóceis, né? Então tinha que ter todo um cuidado especial. Então assim, quando é um pastor amoroso, quando é um líder, um dono de oficina, ele é amoroso, que ele cuida do colaborador e de uma certa forma ele instrui da maneira correta. E a hora que vê que, né, tá saindo fora da cultura da oficina ali, utilizar o cajado da maneira correta para trazer o colaborador para dentro da cultura tudo certinho, isso daí, sem dúvida nenhuma, traz grande resultado. Mas você precisa estar bem emocionalmente para, ao invés de você bater, você cuidar. Ninguém consegue cuidar com emocional machucado. Ninguém consegue cuidar quando você está estressado. Ninguém consegue obter resultados ou consegue mudar essa situação quando o pilar principal está muito machucado. E assim, a saber, William, que muitas coisas, às vezes até da infância ou ao longo do tempo, né, machuca o dono da oficina por dentro, que faz com que ele não acredite. Você quer que eu prove isso com citações? É mais ou menos o seguinte: dono de oficina que às vezes tinha 5, 6, 7, 8, 10 colaboradores, e hoje ele está só ele e um filho dele, só ele e um ajudante. Por quê? Porque ele foi muito machucado ao longo do tempo, apunhalado
por colaboradores, e ele cria aquela crença de que assim, não quero mais saber de lidar com gente, não, gente é muito complicado. Mas será que ao longo do tempo, se ele tivesse tido um conhecimento melhor sobre gestão, não poderia ter sido uma história diferente, né? Então é justamente isso. Então tem muito dono de oficina machucado aí, e assim, a gente acaba ajudando muito nessa parte aí, William. E quando muda o emocional, quando muda, né, coloca ali, a gente consegue colocar o pé no chão, a cabeça no lugar, respirar, né, e fazer um procedimento correto aí, meu, muda totalmente a visão da oficina. Vai ter gente, vai ter colaborador que não vai querer ser cuidado? Vai, então, mas vai ter o aprisco para essa ovelha em algum outro lugar, então você pode, de uma certa forma, né, deixar essa ovelha disponível no mercado para quem quiser. Agora, mas tem muito também que quer ser cuidado, que quer ser reconhecido e que pode produzir e produzir muito, sem dúvida nenhuma. Olha. Edu, usando o que você falou agora, lembrei de uma citação lá. Eu acho, se não me engano, é o nome do livro até lá do Abel Ferreira, né? Cabeça fria e coração quente, né? Então, assim, você, Vi esse livro, hein, na livraria esses dias, me chamou muita atenção esse tema. eu vou também, eu fiquei interessado nesse livro, mas eu vou deixar para depois. Como que é? Cabeça fria e coração quente? Isso, né? Que é para você tomar as decisões certas de cabeça fria, mas usando o coração Me calmo. chamou muita atenção porque eu tenho o meu coração muito quente para fazer as coisas acontecer. Mas, assim, o que vai fazer justamente as coisas acontecer é ter essa cabeça fria, é ter esse raciocínio lógico aí para poder fazer com que as coisas, de uma certa forma, fluam, né? Exatamente. E Du, falando nisso, fazer as coisas acontecerem, ter a cabeça fria para tomar decisão, passar para os seus colaboradores, não é tratar, é lidar com as emoções conforme vão acontecendo as coisas. Porque o seu colaborador, uma hora, vai estar ali fazendo um diagnóstico, ele sabe o que tem que fazer, mas ele está ali por algum momento, a cabeça dele fugiu por alguma coisa, algum problema pessoal, ele começa a ficar nervoso que não consegue achar o problema, começa a ficar irritado, enfim, essas coisas podem acontecer dentro da oficina. E como que isso, quando você faz o tratamento do emocional dos colaboradores, de você mesmo como dono de oficina, como que isso gera uma consequência no atendimento ao cliente, que vai gerar uma consequência no lucro da oficina, que vai gerar uma consequência no quê? No bolso do dono de oficina, porque ele vai colher ou deixar de colher o dinheiro ali que era para estar para ele, mas devido à conexão emocional dele tá boa ou ruim, como que isso vai afetar exatamente o lucro do... Olha, vamos lá. Então, quando você está com o emocional aí tranquilo, quando você é um líder de uma certa forma, que tem a cabeça no lugar, eu vou citar, né, vou fazer uma colocação de uma situação que eu presenciei, né, até pelo fato, antigamente, quando a pessoa ela não produzia muito, quando segundo presta bastante atenção, segundo a minha visão, aquele colaborador, ele era lerdo, né? Então, o que que eu fiz? Antigamente eu achava que era lerdo, esse não serve, tchau e benção. Aí eu comecei a analisar. Teve um rapaz que ele veio trabalhar comigo aqui e eu percebi que, de uma certa forma, ele, entre aspas, né, ele parecia ser um pouco mais devagar do que os outros. E aí eu chamei para um feedback para fazer um bate-papo com ele e eu acabei descobrindo o quê? Né, na conversa que eu tive com ele, através das perguntas, né, poderosas aí que a gente aprende em alguns treinamentos, eu consegui obter que, assim, ele tem um problema, de uma certa forma, de perder ali o foco rapidinho. Aí eu falei assim para ele, eu falei, tudo bem, mas o que que te tira a atenção? Ele falou, meu, às vezes um barulho na rua, ou um outro barulho, ou uma conversa dentro da oficina me tira a atenção e aí eu acabo não tendo a atenção devida ali no meu trabalho. Aí eu falei, então vamos fazer um trabalho legal aqui? Vamos fazer um plano de ação para isso daí? Então, assim, o que que eu fiz? Eu pedi para que os colaboradores, tipo assim, por exemplo, enquanto um está esperando uma peça, ao invés dele ir lá
e ficar junto dele e puxar um assunto de alguma coisa enquanto ele está trabalhando, eu pedi para deixar ele mais focado. E a gente começou a fazer um trabalho e ele começou a render mais, ele começou a apresentar outros resultados baseado em cima do plano de ação que nós fizemos. Então eu comecei a trazer a consciência que cada um tem uma reação, né? Cada um tem uma forma de trabalho. Então você vai entender qual que é a melhor forma de trabalho para que ele possa produzir mais. Então esse rapaz assim, é lógico que não foi da noite para o dia, mas a gente viu a melhora dele gradativamente. Então ele assim o retorno do feedback assim foi muito positivo. Por quê? Porque ele começou a desempenhar mais. Então, quando você tem uma conversa legal e você começa a entender como que é a melhor forma de você extrair um bom resultado daquele colaborador, você vai ter. Agora, a partir do momento que você dá um feedback, que você faz um plano de ação e que não tem retorno, aí você vai tomar as devidas providências cabíveis, né? Porque não dá para a gente ficar toda hora também dando feedback para o colaborador aí e não tendo resultado, né? Então, toda vez aqui na Tagma funciona assim: a gente sempre tem, às vezes, um alinhamento individual e às vezes a gente faz plano de ação para cada um dos colaboradores e sempre que a gente faz um plano de ação, a gente aguarda um retorno. Então, William, ter a cabeça no lugar, a cabeça fria. Você sentando para fazer um feedback com seu colaborador, você pode, de uma certa forma, extrair muita coisa. Você vê o emocional, né? Às vezes a gente vai fazer alguma contratação. Igual esses dias a gente está fazendo uma assessoria para uma oficina aqui em São Paulo e a gente está auxiliando na contratação. E aí eu fui conversar com um pretendente a uma das vagas ali de auxiliar e ele contou ali de uma certa forma uma história de que assim, ele está pretendendo juntar, né, com a namorada dele e só que assim, de uma certa forma, resumindo a história, ele ia meio que tirar a namorada de dentro de casa sem a aprovação dos pais para morar junto com ele e eles viverem felizes para sempre. E aí eu falei para ele, você sabe que de uma certa forma essa tomada de decisão sua, ela pode trazer uma consequência grave, né? No caso você não sabe como são os pais dela e tudo mais. E ali a gente começou de uma certa trazer ali à tona uma luz. Então assim, o que que eu vi? Eu vi que se o emocional dele por conta dessa tomada de decisão poderia afetar diretamente, de uma certa forma ali, né? Acabou que assim ele não se tornou uma pessoa ali, um possível candidato para aquela vaga que nós estávamos trazendo, porque eu vi um risco de um problema externo afetar no problema interno. E o momento que a oficina está precisando não é um momento de uma certa forma da gente ter que entender ou de uma certa forma dar um suporte, né, emocional de um fator externo. Né? A gente está precisando ali das pessoas para já corresponder para trazer resultado, porque a oficina está precisando. Então, você vê a importância, às vezes, de um ponto que o colaborador trouxe, né, já foi um fator aí para não contratar ele. Ah, mas eu estou altamente estressado, eu estou precisando de um colaborador, joga esse cara para dentro. O emocional dele, às vezes, não vai ser muito bom e vai trazer problema para você, dono de oficina. Você vai precisar ficar meio que dando feedback constante para ele e não vai ter um retorno, não vai ter ali uma conscientização. Por quê? Porque a cabeça dele vai estar totalmente do lado externo por conta de uma situação pessoal dele. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Todo feedback que tem dentro da oficina precisa ter um retorno e, se possível, um retorno positivo. Não dá para ficar gastando lenha, né? Não dá para ficar gastando fogo com lenha molhada, né? Então a gente tem que ter, mas assim, de maneira nenhuma a gente vai. Pode ser, você tem um colaborador que já está há um bom tempo com você, produz muito bem e ele não está passando um emocional muito bem, aí sim você pode trazer como ajuda aí para ele, ou seja, pagando aí, né, um psicólogo, alguma coisa assim, ou vendo a necessidade dele, porque aí você não vai deixar de estar cuidando de quem realmente veste a camisa aí. E a gente já passou por isso aqui também, né? A gente já teve situações dentro da Tagma que o colaborador não estava bem emocionalmente, mas ele sempre produziu muito bem. A gente entendeu que tinha um problema e a gente pôde contribuir. E ali teve uma solução bem bacana. E o que, que aconteceu? Retorno total, voltou ali às suas atividades da melhor maneira possível, trazendo os resultados esperados pela empresa.
Edu, como que, como que o... Deixa eu só pensar. Veio a palavra na minha cabeça, mas não é essa palavra que eu quero usar. O que você indica para os donos de oficina para que eles comecem a criar uma conexão emocional genuína com seus clientes, colaboradores, para que eles possam colher o fruto da organização e do lucro na oficina mecânica? Eu sei que você fala bastante sobre isso dentro do programa Mecânica da Mente, mas para quem está assistindo aqui a gente agora e ainda não está dentro do programa, como que você pode indicar o começo desse caminho aí? Porque é um caminho longo, não é? Eu sei que não é fácil, tem que deixar claro, a gente não dá que falar que é facinho fazer isso, mas não é. Mas para quem está ouvindo aqui agora e começar a pôr isso em prática, que você indica assim para começar a fazer isso? O autodiagnóstico, ele é o primeiro passo, não? Ele é você entender se você está bem ou não, né? Como que está a sua conexão com Deus? Tá boa? Não tá? Mas de forma real, de 0 a 10, como que tá o seu espiritual? Eduardo, eu olhando aqui de 0 a 10, aqui, sendo real, eu estou 3. Então, o que está faltando? Você tinha o hábito de ir na igreja e parou de ir? Você tinha o hábito de fazer orações, deixou de fazer? Pô, então começa a fazer isso daí. Né? O segundo pilar é você com você mesmo. Como está você com você mesmo? Você percebe que você sente prazer naquilo que você faz? Né? Você tem um cuidado com você? Como está a sua saúde física? Você cuida de você? Não. Você, como fuga, está utilizando bebedeira excessiva, né? Está utilizando aí de consumos de entorpecentes, porque pode acontecer, William. Você está cuidando bem de você, como está você com você mesmo. Então, quando você faz esse autodiagnóstico e você já parte para um plano de ação, né? Se você de final de semana você tá procurando, ao longo da semana mesmo, você está procurando muita fuga para tentar fugir um pouco do tanto de problema que você vive dentro da sua oficina. Isso daí é um indício muito ruim. Você tem que ter alguma coisa, de uma certa forma, uma fuga, mas um prazer, um hobby, né? Por exemplo, eu gosto de jogar bola, sei lá, pegar o final de semana e jogar bola. Gosto de jogar vôlei com a minha filha, vou separar um horário para poder fazer, né? Sair com a família. Pô, deixei de ir na igreja, o que que eu vou fazer? Vou retomar, né? Pelo menos me comprometer de uma vez na semana, tá indo na igreja para voltar a ter o meu contato com Deus. Só esses primeiros passos, William, que você já começa a ter, que o dono da oficina começa a ter, automaticamente ele já vai tendo algumas melhorias significativas. A partir daí, ele vai precisar de uma ajuda externa, seja através, né, da busca de um terapeuta, de um psicólogo, ou às vezes até a mecânica da mente, que o conteúdo que tem lá dentro é bem legal para dar um start, ou algumas imersões aí, né? Tem o método CIS aí, né, que traz aí, ajuda muito no emocional. Então tem algumas formas, né? Acho que para iniciar os primeiros pontos, acho que são esses, William, né? É fazer esse autodiagnóstico. Você está muito estressado? Como está você com você mesmo numa nota de 0 a 10? Como está o seu espiritual? Como está a sua conexão com Deus ou com a conexão que você acredita de 0 a 10? Se você tiver uma nota baixa, começa a fazer um plano de ação, né, para reestruturar. Esse é o primeiro passo. E o restante é a busca de ajuda. E a gente está aí com a mecânica da mente para estar auxiliando os donos de oficina com isso. Boa. Edu, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Como sempre, a gente não pode deixar de falhar nessa missão, ou desculpa, a gente não pode falhar nessa missão ou deixar de fazê-la, que é qual que é a frase do podcast, Edu, para reflexão final? A frase aí é um versículo bíblico que diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, aquilo que às vezes eu estou praticando ou eu estou deixando de fazer é por aquilo que eu não sei. Então, quando você busca o conhecimento, quando você se interessa por alguns pontos, né? Eu vejo sempre essa área da reparação automotiva sempre muito aquecida, relacionada à parte de cursos e treinamentos. Mas não é num treinamento de injeção direta ou de osciloscópio
que você vai tratar o seu emocional, que você vai tratar o seu interior. Então tá na hora do dono de oficina começar a dar uma analisada e começar a consumir um pouquinho mais de outros conteúdos que possa trazer de uma certa forma. Como eu vejo, William, né, donos de oficina dentro dos grupos ali muito machucados, xingando o cliente, né, dentro dos grupos de WhatsApp, mas na verdade quem está doente é ele, não é o cliente, né? Então a Bíblia diz, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos começar a dar um pouquinho de atenção para um conhecimento que possa enriquecer você por dentro emocionalmente, não só profissionalmente, mas você precisa estar com o seu emocional bom. Beleza. Então, Du, quero agradecer você nessa terça-feira, nesse podcast. Quero agradecer a toda a audiência que chegou aqui com a gente. Para você que vai assistir depois, está assistindo depois também, muito obrigado. E, gente, o podcast é feito para vocês. Se vocês tiverem qualquer tema que vocês queiram saber para ajudar você, se está com algum ponto na sua oficina que você acha que precisa de ajuda, manda aí que a gente explica para vocês no podcast aqui e ajuda vocês como organizar isso para você poder lucrar mais. Beleza? É isso aí, mano. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa terça-feira e a gente se vê na quinta-feira às 7h15 da manhã É isso com mais daí. algum tema. Muito obrigado, Deus abençoe. Só para finalizar, é isso daí, né? Quem é dono de oficina, quem é dono de empresa tem um propósito. E o propósito não está ligado só no dinheiro. Fechou? Valeu, Carlão. Valeu a todos aí. Deus abençoe. Um dia extremamente produtivo na oficina de vocês. Pensa bem, faz um autodiagnóstico. Como é que você está com Deus e como é que você está com você mesmo, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí. Até a próxima. Até